uma vez estamos aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Estou desativando os comentários, então não vou saber quem está entrando. Mas o importante é que você esteja aí. E a coisa mais interessante é que hoje vamos falar de constelação, vamos falar do perdão e o que ocorre nos relacionamentos. A constelação, a constelação familiar vem trazer para nós uma percepção do nosso posicionamento no nosso relacionamento afetivo. Vamos colocar aqui relacionamento afetivo, o hétero, né? Ou o homo. Tanto faz. Mas, sempre que nos relacionamos com alguém, eu escuto muito as pessoas falarem assim: esse ou essa é para casar. Que segurança. Eu não tenho tanta segurança nisso, porque a vida é uma insegurança. Quando a gente entra na vida com uma receita de bolo, a vida pode ser um bolo lindo ou um bolo solado. E é isso que me traz a beleza da vida, é a insegurança dela. A gente na constelação aprende que determinados parâmetros são repetidos, mas podemos mudar esse parâmetro. Quando nos relacionamos com alguém afetivamente, estamos falando da relação afetiva, não de um só relacionamento, porque eu posso me relacionar comigo, às vezes até afetivamente. Posso me relacionar com meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus netos, meus amigos, não quer dizer uma relação afetiva. Mas eu estou falando principalmente na relação afetiva entre dois seres que resolvem trilhar um caminho, tendo uma família, morando na mesma casa ou não, e fazer um percurso juntos. E esse percurso não é e não deve ser seguro. Como assim, Jussara? Não deve ser seguro? Sim, a gente tem algumas coisas que temos que levar em consideração para que seja seguro. Temos que ter um lugar para morar, temos que ter uma condição de manter aquele relacionamento num certo local, comida, casa, essas coisas. Mas eu digo relacionamento seguro é entre os dois. Não deve ser seguro, deve ter surpresas, onde a gente coloque toda a nossa energia, todos os dias, para que aquilo dê certo. Porque quando você entra num relacionamento seguro e você se acha que aquilo vai te levar a uma situação perene, você já entra furado. Porque um relacionamento seguro é aquele que já começa morrendo. O relacionamento, ele precisa ter as expectativas de todo dia ter uma surpresa. E que surpresas são essas? São as surpresas da parceria. Precisa ter parceria, mas não quer dizer que o seu parceiro seja apenas aquela pessoa que vai concordar com você. Então, a parceria não pode ser uma coisa perene. Ela tem que ser perene no sentido de eu sentar com o meu parceiro ou minha parceira e discutir os próximos passos. Isso é uma parceria perene. Mas não quer dizer que eu vá sentar com meu parceiro ou parceira e decidir os próximos passos. É diferente, bem diferente. E como entra a constelação familiar dentro dessa situação? Ela entra dizendo o seguinte: alguns padrões são repetidos dentro de um próprio sistema, mas você pode mudar o seu padrão. Como assim? Como eu posso mudar o meu padrão? Vamos usar um exemplo. Existe uma família onde o pai era extremamente ativo, autoritário
e decidia tudo e a mãe acatava. O filho ou a filha olha aquela situação e diz assim: eu jamais vou viver numa situação dessa. Meu pai é um ditador. Eu não quero ser como minha mãe, que é uma pessoa que decide não revidar, no bom sentido de questionar. Aí você casa e descobre que as decisões todas tomadas na sua família são você que dá. São todas dadas por você. E você diz assim: vamos viajar, não vamos viajar, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Aí você vem e diz assim: meu casamento está um desastre, está desgastado, eu não sei o que fazer, eu dou tudo para minha família e a minha família não me retorna. Meu companheiro não é amável comigo. Meu companheiro é uma pessoa indiferente a mim. Então vamos fazer uma constelação. E nessa constelação você descobre que você está repetindo todos os passos do seu pai. Não é o seu pai. Você não queria ser o seu pai. Você não achava que o seu pai agia certo. Você achava que a sua mãe era uma mosca morta por aceitar o que o seu pai agia e como o seu pai agia, que o seu pai era um ditador. E você vê que você é a ditadora da sua relação. Caraca! Como pode estar acontecendo? São padrões repetitivos. Mas você não precisa mudar a sua vida radicalmente para não ser seu pai. Você precisa, sim, olhar para dentro de você, trazer aquilo de bom que era o seu pai, a criatividade, a construção que ele fazia, e puxar a sua mãe para dentro de você também. Por quê? Porque aí você vai equilibrar e trazer o seu parceiro para novamente vocês se unirem. E onde entra o perdão? O perdão é quando você se dispõe do seu orgulho e senta com o seu parceiro e pergunte aonde você está errando. Porque geralmente eu perdoo o outro porque eu sou uma pessoa ótima. Não. Muitas das vezes o seu crescimento está na hora que você vai lá, conversa com o seu parceiro e pergunta a ele onde você está errando em relação à relação de vocês. E falar com ele com humildade não é ser servil, é colocar as suas necessidades e as suas carências em pauta. Porque você, muitas das vezes, não é autoritário porque quer. É porque não escuta ou não vê como ele se posiciona. Talvez porque você tenha um sentimento egóico, o seu ego fala muito mais do que você, enquanto ser humano, e você acha que o seu parceiro não tem voz, quando na verdade ele tem voz, você que não ouve. Então o perdão no relacionamento familiar, no relacionamento afetivo, ele vai buscar dentro da constelação o equilíbrio. Mas toda hora não é hora de pedir perdão. Perdão é uma ferramenta que a gente tem que usar com muita parcimônia. Perdão é como se fosse um sal em que você tem que usar pequenas e pequeníssimas doses para não se intoxicar. Porque aquele que bota muito sal na comida não sente o sabor da comida e traz para si mesmo problemas que não têm razão de ser. Então, o perdão dentro da constelação familiar existe. A constelação familiar vai te mostrar o foco da onde você está errando naquele relacionamento afetivo. E onde o seu momento de pedir perdão.
Mas perdão não é chegar e dizer assim, olha só, eu errei, me perdoe, eu não vou errar nunca mais. Não é isso. É sentar com o seu parceiro ou parceira, se despir da sua arrogância, do seu orgulho, da sua empáfia e dizer para ele, onde eu estou errando? Por favor, me mostre. E quando ele coloca para você onde você está errando, analisar friamente, analisar não com o seu ego, mas com a sua capacidade de compreensão e dizer para esse seu amado ou essa sua amada, eu errei. Eu errei por isso, porque naquele momento me senti só, não ouvi sua voz. Infelizmente, você falou baixo demais e eu precisava que você me falasse um pouco mais alto ou me falasse um pouco mais forte, mas com amor, com carinho. Porque quando o perdão se torna uma coisa corriqueira dentro de um relacionamento afetivo, é muito ruim. Porque eu erro, peço perdão, o outro me perdoa, eu vou andar, dou mais 2 passos, erro de novo, peço perdão. Se transforma numa doença. O perdão é a doença e a doença é o perdão. E não é isso que a gente quer. A constelação vem trazer, sim, parâmetros que você pode melhorar. Estou repetindo os passos do meu pai. Estou fazendo aquilo que eu tanto criticava nele e criticava na minha mãe, porque ela aceitava. Eu me tornei meu pai. Que coisa interessante quando você desperta que você é o seu pai na sua relação afetiva, que você tanto criticava, tanto achava errado. E é isso que a gente precisa entender. A constelação não vem te dar uma segurança de dizer assim, você está no caminho errado, você está agindo como seu pai. Não. Porque o seu parceiro ou parceira não é sua mãe. E você não é seu pai. Você pode estar repetindo alguns passos dele. Mas você tem a capacidade imensa de ter seus próprios passos. Porque você é um ser mutante. E dentro da sua mutação, cria a sua insegurança para poder conduzir o seu relacionamento afetivo. E essa insegurança não é dizer que você, não sei se caiu para a esquerda ou se caiu para a direita, não. É se eu faço isso, eu vou prejudicar aquele outro que é o meu parceiro? Eu preciso ouvir a voz do meu parceiro para evitar o perdão e para evitar agir como meu pai. Porque eu aprendi dentro da constelação que eu repito os passos do meu pai. Ou que eu repito os passos da minha mãe. Que eu sou sempre a pessoa que não se faz ouvir. E esse não se fazer ouvir faz com que você toda hora peça perdão. Porque o seu ditador te cobra, te cobre, te restringe e você aceita. E quando, na verdade, você tem voz. E na constelação mostra, você repete os passos da sua mãe. Liberte-se. Liberte-se e faça com que o seu parceiro ou parceira te ouça. Com amor. Sempre com amor. E esse perdão que eu coloquei não é o perdão mecânico. Não é pedir ou dar. É o respeitar o outro para que o perdão não exista. Erros, todo mundo faz. Eu errei muito. Eu tive 2 casamentos. E muitas das vezes eu fui um ditador, uma ditadora. E nessas situações eu achava que eu estava certa porque, egóica, achava que eu estava certa. Eu era o bambambam da situação. Eu que sustentava.
Eu que geria formas de aquela família sobreviver. Então eu era bam. Quando, na verdade, eu tinha minhas capacidades positivas, mas eu tinha minhas capacidades negativas. Talvez se eu descesse do meu patamar e conversasse com o marido 1, ou conversasse com o marido 2, eu tivesse um resultado melhor. Sim, um resultado melhor. Mas eu não enxergava isso. E se talvez, né? Se a constelação tivesse entrado na minha vida naquele momento, eu poderia ter seguido com o meu casamento 1 por longos tempos. Porque a probabilidade de ajudar o meu parceiro a mudar a forma dele de enxergar as coisas era muito grande. Mas eu não quis isso, por desconhecimento e talvez por não aceitar que eu estivesse errada. E aconteceram muitos perdões, mais do outro lado pedindo do que eu pedindo. E eu dava até que um dia eu disse: chega. Chega, porque o meu sentimento egóico disse: não quero mais isso. Usei todos os argumentos que, na minha egocentricidade, achavam que eram válidos. E me separei. Como a gente não mudando, a gente repete padrões, eu tive um segundo relacionamento afetivo que mudou algumas coisas, mas os padrões permaneceram intactos. Só que aí houve uma inversão de polos. O outro era o ditador e eu era o que cedia. Não houve equilíbrio. E dentro dessa situação de ceder, o meu sentimento de ditadora gritou mais forte. E houve um rompimento. Hoje eu me acredito muito mais equilibrada do que antes. Mas muitas constelações passaram na minha vida. Ou que eu tenha feito para a minha pessoa, ou que eu tenha feito para outras pessoas. Porque eu aprendi que o equilíbrio dentro de um relacionamento não ocasiona necessariamente pedido de perdão. Mas a gente precisa se despojar do sentimento egóico. Porque o ego, ele só mostra a mim. Eu sou o importante. Eu sou o sol. Você não é o sol. Então eu que brilho. Eu que decido. E isso, dentro de uma relação afetiva, traz o perdão. Ah, mas como assim traz o perdão? Porque alguém vai ter que perdoar alguém por alguma situação que foi criada. Eu, enquanto ditador, acho que posso tudo. Então, são aqueles casos em que o homem farria. São os casos. Farria no sentido de sair com os amigos mesmo, sem colocar a mulher no meio. O cara sai com os amigos, vai ao churrasco, vai ao futebol, vai pra chupada. E o cara não tá nem aí, não quer, ele não vai para arrumar um relacionamento. Ele só vai para se divertir. Mas ele esquece que ele tem uma família, que ele tem filhos, que ele tem uma esposa que precisa dar atenção, tá? Então, egóico, farrista. O egóico que se acha o garanhão. Esse vai para arrumar mulheres. E muitas das vezes ele não tem um respaldo financeiro para sustentar uma mulher, além da família e da esposa. Aí gera problemas. Tem aquele outro que vai para fazer aquilo que ele não pode fazer dentro da família.
ele usa drogas, ele enche os cornos, bebe pra cacete, mas ele não pode fazer isso na família, então ele chega de madrugada bêbado, os filhos estão dormindo, ele apurrinha a mulher, ou a mulher tem que sofrer por aquele mau cheiro, aquela situação. No dia seguinte ele levanta, toma uma coisa qualquer, um engove, uma coisa qualquer, tá inteiro e é o paizão. Esse é também um sentimento egóico. O ego dele é muito maior. Tem aquele que subtrai de dentro de casa as coisas para poder ter uma posição confortável na rua. É um sentimento egóico. Então, quando essa pessoa, homem ou mulher, age dessa maneira, e o perdão existe, e o outro, muitas das vezes, perdoa a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez já não tem mais condição. E começa a haver aquele sentimento inicial de união, de parceria, ele começa a se desgastar, a se desgastar, a se desgastar, a se desgastar. E de um momento para o outro, um olha para o outro e diz, não te reconheço. Não sei quem você é. Ele, porque viveu a vida eternamente egóica. E ela, porque viveu a vida só. Como pode ser também ela, que viveu uma vida egóica, e ele, porque viveu só. E esse ato, vamos buscar um acordo, vamos fazer encontro de casais, vamos buscar terapia de casal, vamos fazer não sei o que, não sei das quantas, mas para tentar reunir. Mas se um não mudar comportamento, o perdão vai permanecer. E nesse momento, quando vai fazer a terapia de casal, encontro de casal, seja lá o que for, o que eles fazem? Pedem perdão. Perdão por eu permitir que você me tratasse assim. Perdão por eu tratar você assim. Perdão por eu não dar apoio à família. Perdão por eu perder. E pede aquele monte de perdão. A princípio, tudo dá certo. Eles estão assim, juntinhos. Não mais juntinhos assim, mas estão juntinhos. E vão tentar trazer essa união do sentimento inicial. Trazendo essa união para um sentimento inicial, quando os dois buscam e quando os dois mudam, é fácil, muito fácil. A internet está oscilando. Trazer esse sentimento para o sentimento inicial é muito fácil. Basta que os dois queiram trilhar o caminho juntos. Mas, em alguns casos, como não foi trabalhado de uma maneira concreta aquele sentimento em que um se sente melhor do que o outro, pode até ser aquele que não tem voz se sente, não, eu não falo nada em detrimento da família. Também ele pode se sentir, ter um sentimento egóico, de ser o capacho para que a família não tivesse situações difíceis. É um sentimento egóico. Aí, se não trabalha esse e traz esse junto com o trabalho, essa separação é iminente. Aí volta o perdão. Perdoa, 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 perdoa. Mas, na verdade, o perdão, ele começa, como foi dito ontem, em si mesmo. Se eu não enxergo dentro de mim que eu ajo de forma correta, eu não vou me perdoar. Mas se eu acho que eu estou agindo de forma correta com a minha família, com meu companheiro ou companheira, eu vou me perdoar.
Mas eu sei, porque todo ser humano sabe quando age de uma forma correta ou incorreta. Isso é inerente. Se eu roubar, eu sei que eu estou agindo de forma incorreta. Se eu trair meu companheiro, eu sei que eu estou agindo de forma incorreta. Se eu pegar o dinheiro que eu tenho para fazer as compras dos meus filhos, a necessidade vital deles, e jogar nas patas de cavalo, eu estou agindo de forma incorreta. E eu sei, eu posso não admitir, mas eu sei. Então, se eu não mudar essa minha relação comigo mesma, ou comigo mesmo, de forma a agir de forma correta para aquele universo que é a minha família, não vai resolver o meu perdão de hoje. Porque amanhã eu vou pedir perdão de novo. Então a constelação, quando te mostra, o erro está aqui, a causa é essa. Lá atrás, fulano agiu assim, 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 e você está repetindo o padrão. Ah, estou repetindo o padrão do meu avô. Ah, estou repetindo o padrão da minha avó. Ah, um antepassado meu agia assim. Beleza, chegamos à causa. Mas quem vive hoje é você. Então é você que tem que buscar dentro da constelação as ferramentas para mudar. E ela vai te dar, vai te ajudar a mudar esse sentimento. Mas não é, acabou a constelação, fechou, finito, hoje eu sou uma nova pessoa. Não existe isso. Porque ninguém tem a certeza de nada. E isso é que dá o sabor da vida. A incerteza do dia seguinte, a incerteza do momento seguinte. Eu não tenho certeza que daqui a alguns minutos eu vou encerrar essa live com vida. E é isso que me dá o sabor de eu poder passar melhor a minha mensagem. Porque se eu não estiver daqui a 1 hora, daqui a meia hora viva, a minha última live passou a minha mensagem. Como? Eu tenho uma pessoa que me ama profundamente. Isso não é seguro. Não pode ser encarado por ninguém como sendo algo seguro. Porque o relacionamento, ele é trilhado lado a lado, passo a passo, momento a momento. E quando eu descubro que o erro está lá atrás, por Zé, por Manel, por Pedro, por Antônio, por Maria, sei lá quem fez, e eu tenho na minha mão, o erro é esse. Esse é a ponta do meu nó. Eu pego e vou trilhar dentro da minha capacidade, mudar isso para minha família, para minha vivência, para o meu momento presente. Ah, mas aí fechou a constelação, acabou? Não, porque você precisa, e o campo permanece aberto uns 15 dias, você precisa sedimentar essa mudança dentro de você. E essa mudança dentro de você é que vai te dar o caminho para que você não precise pedir perdão no seu relacionamento afetivo. Porque você vai tentar. Não quer dizer que seja real. Ah, eu nunca mais vou errar. Lógico que não, gente. Somos seres mutantes. Hoje o que para mim é certo, e eu considero como certo, pode amanhã não ser. Hoje que eu digo assim, eu nunca mais vou namorar um homem que seja assim, assim, assim. Passa 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, eu olho para uma pessoa, aquele situação, pá, ai, ui, ai, pum. Quando você vai olhar por detalhes, ele tem todas as características daqueles que passaram na minha vida. E eu estou repetindo mesmo eu. Por quê? Porque eu não mudei aqui dentro. Eu não mudei aqui dentro. Eu vou me atrair por aqueles que eu atraí porque eu não mudei aqui dentro. Quando eu mudo, quando eu enxergo que isso não é meu, quando eu vejo que eu estou repetindo padrões que não são meus, e a partir daí
eu vou mudar os meus padrões, eu vou conhecer uma pessoa diferente. Porque se eu continuar andando no mesmo caminho, eu vou conhecer uma pessoa igual, vou ter um relacionamento conflitante, vou ter que pedir perdão e provavelmente esse relacionamento amoroso vai acabar. Então, o perdão, o relacionamento amoroso e a constelação, eles estão sempre trabalhando juntos. Porque quando a constelação me diz o nó é esse, opa, esse é o meu nó. Eu tenho que mudar dentro de mim aquela minha convicção, aquela minha certeza e trazer para dentro da minha vida a incerteza. Que incerteza é essa? Eu não sei nada. Mas esse parâmetro que eu tinha como sendo espelho não me faz bem. Então, eu tenho que pegar esse parâmetro e afastar de mim. E me dar a incerteza de buscar um novo parâmetro. Para quê? Para que eu não tenha mais que pedir perdão. Dizer que amar é não ter que pedir perdão é uma boa jogada. Mas amar é mais do que isso. Porque quando eu coloco que a minha situação de hoje é uma situação onde eu já pedi perdão ao meu companheiro ou companheira várias vezes, isso é doença, não é solução. Porque eu estou viciado em errar e ser perdoado. Errar, ser perdoado. Errar, ser perdoado. Errar, ser perdoado. Em contrapartida, o outro lado está viciado em perdoar e ser traído. Perdoar e ser traído. Perdoar e ser traído. Não só a traição amorosa, não, gente. Porque um relacionamento afetivo, ele muitas das vezes tem outros tipos de traição. E quando uma família é constituída, a falta de responsabilidade de um dos dois é traição. Porque a família foi constituída para viverem em comum acordo. E quando um não cumpre a sua parte, ele está traindo o outro. Às vezes trai o outro e traz os filhos também, né? Então, quando eu percebo que eu estou pedindo mais perdão do que eu estou amando, eu estou errado. E eu preciso encontrar aonde está o meu erro, é quando entra a constelação familiar. Seja eu o ditador ou seja eu aquele que abaixa a cabeça. Porque sempre isso é uma certeza. Em todo relacionamento tem aquele que quer falar mais alto e aquele que responde de forma mais baixa. Quando eles conseguem chegar aqui, aí sim, o relacionamento é perfeito. Porque enquanto estiver essa desigualdade, vão ocorrer vários momentos de choque, não por semelhança, mas por divergência. Exemplo, o casal se relaciona muito bem. Até então, aí veio morar a mãe de um deles. E essa mãe, talvez por desconhecimento de que em panela que muito se mexe azeda, ou na conjunção entre homem e mulher, mãe ou pai não se mete, ela tenta apaziguar. A melhor forma que existe quando chega uma pessoa extra e essa pessoa é pai ou mãe, levando-se em consideração que pai e mãe são grandes e filhos são pequenos, a melhor forma que existe é esse pai ou essa mãe entender que a família dela é dela e a família do filho é dele. E essa família do filho, quem decide, ou a filha, são o casal. É o casal, né? São os dois.
Esse casal não precisa, não deve e não quer a opinião de terceiros. Porque já diz, casal são dois, casal, né? Duas pessoas unidas para criar alguma coisa. Terceiro não é parte de um casal. E aí começa, porque tua mãe falou, porque tua mãe falou, porque tua mãe é assim, tua mãe é assado, porque teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai não deixa eu fazer as coisas que eu quero, minha casa já não mando mais, por aí vai. O que tem que ser feito nisso para que não se peça perdão? Em primeiro lugar, quando se traz, seja pai de quem ou mãe de quem, não interessa, para dentro de casa, essa pessoa precisa entender que a vida dela é dela. E que a vida do casal é a vida do casal. Aquela família que já constitui aquele lar tem que ser respeitada. Muitas das vezes, e eu falo isso por experiência, eu vou lá na casa do meu filho e vejo. Quando eu vejo que está um pouquinho assim, eu dou uma viradinha, dou uma saidinha, aí dou uma esperada, vou lá, convido alguém para ir comigo em algum lugar, vamos na padaria, vamos em tal lugar, para sair daquela confusão que possa vir a ocorrer entre o casal. Mas quando eu vejo que a situação é entre eles e pode, muitas das vezes, eles precisam se acertar, eu levanto. Se eu estiver almoçando, eu já termino meu almoço e vou me embora, vou lavar meu prato, porque não é assunto que me interessa. E eu tentei, não vou dizer que acertei, não. Mas eu tentei durante 7 meses, quando eu morei no meu filho, porque foi quando eu e minha filha abrimos mão da nossa casa, foi meio complicado, porque a gente não conseguiu uma casa de imediato para que coubesse tudo que a gente tinha e também nos desse o respaldo que a gente precisava no momento. E a minha filha foi morar com as amigas e eu fiquei com meu filho durante 7 meses. E nesses 7 meses eu fazia o máximo para ficar na rua até uma certa hora. Às vezes não dava. E nesses 7 meses eu vivia mais tempo dentro de um quarto onde eu dormia do que no resto da casa. E muitas das vezes eu precisava sair os finais de semana porque eu não queria interferir na vida deles. Tentei, não sei se consegui, porque o outro lado é que sabe se eu consegui ou não. E hoje, quando eu vou na casa do meu filho, eu geralmente... Agora não tanto, que eu tô ficando meio sem vergonha, que eu moro mais longe. Então, quando eu vou lá, eu, às vezes, almoço, às vezes janto. E meu filho me encarna muito, né? Que ele fala que eu só vou lá para comer, essas coisas. Eu também não fico me lixando, porque se eu posso, eu levo, se eu não posso, eu não levo. E ele fala isso rindo. E eu acho que muitas das vezes as crianças pedem para eu comer. Vamos almoçar comigo? Vou sentar aí para almoçar comigo? Isso eu tenho um neto de 20 e uma neta de 6, tá, gente? Então é meio complicado, certas horas, agradar gregos e troianos. E eu tento não interferir na vida deles. Me coloco muitas das vezes como espectadora. E como espectadora, eu pergunto para mim mesma, abrir a boca me acrescenta alguma coisa na minha vida ou não? Geralmente não. Então eu permaneço calada. E é isso que quando a gente traz uma pessoa para dentro de casa, essa pessoa precisa ter essa noção, mesmo vivendo lá, dia a dia. E para que não exista o perdão dentro do casal, porque o relacionamento afetivo é entre o casal. E esse casal precisa se adaptar em todos os momentos da vida. Porque um dia um sai para trabalhar muito bem, mas volta se aborreceu. Aí o outro tem que entender que o fulano chegou triste, aborrecido, chateado, e precisa se adaptar a isso. Quando, às vezes, o outro é promovido e o um não é.
precisa se adaptar a isso, porque às vezes até aumenta a situação financeira da família, pendendo para um lado. E para que haja união, esse casal precisa ter uma renda única. Porque quando começa, eu ganho 10 mil, você ganha 1.000, acontece do distanciamento. E no distanciamento, aqui nesse ato, pode ocorrer várias coisas. E pode ocorrer a necessidade do perdão. Então, quando a constelação é feita para aquela pessoa, mas eu ganho 1.000 e minha mulher ganha 10 mil, ou eu ganho 1.000, meu marido ganha 10 mil, a primeira pergunta que eu faço, quanto é a renda familiar? Não, eu ganho 1.000 e eu vivo com meu 1.000, eu pago minhas contas, pago meu telefone, compro minha roupa. E o seu marido? Ele paga casa, luz, telefone. Não, tá errado. A família tem que ter uma renda familiar. Se você ganha 1.000, seu marido 10 mil, a renda é 11 mil. Tirando daí o percentual de luz, gás, telefone, empregada, escola, sobrou 5 mil. Vai botar algum dinheiro para guardar? Uma poupança, uma reserva, seja o que for? Vamos colocar 3 mil. Sobra 2. É 1.000 para cada um. Dentro desse 1.000, faça o que você quiser. E ele faça o dele. Mas a família é o percentual maior. Mas quando existe o parâmetro eu ganho isso e ele ganha aquilo, isso tem que ser somado para dar 10 e mais 1, 11. E dentro desses 11 não é 5,5 para cada um, não. É as despesas da casa. As despesas familiares precisam estar dentro desse 11. Se gasta 6, 8, 10 mil de despesa, sobrou quanto? Sobrou 1.000. Tudo bem, e se 1.000 vai tirar algum dinheiro de reserva, vamos tirar 500. Então, 250 para cada um. Aí não vai haver perdão pela necessidade de eu fazer aquilo porque eu ganho mais. Não. O eu ganho mais não é o eu ganho mais. O eu ganho mais é eu vou acrescentar um valor maior na nossa união de valores. Mas o valor geral da nossa família é 11. Ponto. Não vai haver necessidade do perdão. Porque vocês estão em união. E isso é para tudo. E a insegurança tem que existir, sim. Porque eu tenho que convidar o meu parceiro, minha parceira, para ir ao cinema. Porque se eu não fizer isso, alguém pode convidar. Eu tenho que dizer para o meu parceiro ou para a minha parceira que ele está e é bonito. Porque se eu não fizer isso, alguém pode fazer. Eu tenho que ser aquela pessoa que quando eu vejo que o meu parceiro ou minha parceira está com dor, dou a mão, levo o remédio, faço um afago. Eu me dou. Porque se eu não fizer isso, aí alguém pode fazer. E alguém podendo fazer, pode ser aquela pessoa que foi morar com vocês, mãe ou pai de alguém, aquela pessoa que está de fora da vida, que vê uma brecha, aquela pessoa que acha que sabe mais do que aqueles dois e quer dar a sua aula. E o que ocorre? Alguém se perde nesse meio do caminho e aí existe a necessidade do perdão. O relacionamento afetivo ele tem que ser construído no dia a dia, pela insegurança, graças a Deus, que a vida nos dá. E isso é que é o gostoso de viver. É a insegurança. Pô, Sara, você quer que eu viva em segurança? Gente, insegurança não quer dizer que você vai pegar
uma responsabilidade financeira maior do que a sua. Não, não é isso. A insegurança quer dizer o seguinte: eu tenho a insegurança de precisar sempre conquistando aquele com que eu tenho uma relação afetiva. A conquista do dia a dia é que é importante. Que legal! Então agora eu entendi. E isso é o que nós precisamos fazer. É o que nós necessitamos fazer para que, numa constelação familiar, encontremos aonde estamos errando. Porque não estamos certo. Está havendo uma necessidade de pedir perdão, é porque algo está errado. Então a gente faz a constelação, descobre qual a causa vem lá de trás, legal. A causa foi esse comportamento de alguém lá atrás, legal. Eu estou repetindo os padrões, legal. Eu estou vendo, estou como fazendo igual o Jack, estou esquartejando o problema. Então eu preciso mudar. Ah, não, mas a causa é meu pai e minha mãe. Porque minha mãe era errada, meu pai era o certo, ou meu pai era errada, minha mãe era o certo. Mas você não tem que resolver esse problema não é seu. Pegue esse problema, entregue para o seu pai e para a sua mãe, porque é deles. Agora, olhe o seu relacionamento. Veja o que você está repetindo no seu relacionamento em relação ao que você viu de seu pai e sua mãe. Ah, mas meu pai era muito ditador e minha mãe era muito servil. Você está sendo servil ou ditadora? Ah, estou sendo servil. Você acha que isso está certo? Para você. Não quero saber para sua mãe. Para você está certo? Não. Então mude. Vamos buscar ferramentas para mudar isso. Ah, não, eu sou ditador igual meu pai. Seu pai era seu pai. E seu pai é seu pai. Isso é problema dele. Dele e sua mãe. E você com seu companheiro ou companheira? Ah, mas o meu companheiro não aceita. E você acha que isso está certo? Você ditar as normas da sua vida? Ou da vida da família? Você achava que seu pai estava certo? Ah, não, não achava. Então por que você está fazendo? Então a gente tem ferramentas para mudar. Com essas ferramentas que a gente tem para mudar, o que ocorre? Ocorre que eu vou buscar dentro de mim a melhoria de ser como pessoa. E buscando dentro de mim essa melhoria de ser como pessoa, eu vou equilibrar e vou enxergar o meu companheiro, se é ditador, como alguém que eu posso subir e trilhar o caminho igual. Se ele é passivo, eu vou puxá-lo e trilhar um caminho igual. Ou vou sair daquele meu patamar de bam e vou chegar até o caminho dele. Porque nos dois casos é meu ego. Meu ego que está permitindo que eu seja passiva. Ah, não quero trazer problemas para a minha família. Então eu sou passiva. Ou eu decido o melhor para minha família. Eu sou ditadora. Todos os dois casos são meu ego. Porque uma eu quero ser vítima para não dar problema para minha família. O outro eu vou decidir porque eu sei o melhor para minha família. E aí? Quando você descobre qual o problema, o perdão já não existe mais. Porque você vai mudar. E você mudando, o outro vai mudar. E o relacionamento afetivo volta a se encaixar. Porque perdão, a gente pede, muitas das vezes, sem sinceridade. E um perdão pedido sem sinceridade nos projeta para um erro futuro. E erros futuros não levam ninguém a nada. O perdão ele precisa ser realmente usado, e ele é usado, e ele deve ser usado, quando a gente já mudou e percebe que machucamos o outro.
É quando a gente senta e pede o perdão, não pelo perdão em si, mas prometendo ao outro que não vai agir mais daquela maneira. Que agir daquela maneira é uma covardia. Porque o ditador é um covarde. Ele se aproveita da passividade do outro para agir ao bel prazer. E o passivo é um covarde também. Porque ele se encolhe para não lutar, para não criar uma situação de confronto. Então, essa covardia do pedir perdão por pedir perdão não leva ninguém a nada. E isso é o que ocorre hoje na grande maioria dos relacionamentos familiares e relacionamentos afetivos, que o outro, na sua covardia, permite que alguém ou seja capacho, seja o seu capacho, ou seja o seu algoz. Em todas as situações, os dois, mesmo que está por cima pisando e o que está por baixo sendo pisado, são vítimas. São vítimas do seu próprio ego. E o ego não é o melhor caminho. O ego existe sim para nos dar a possibilidade de luta, para ser um incentivo de luta, de sobrevivência. Isso o ego pode ser usado, mas não para gerir o caminho dentro de um relacionamento afetivo. É difícil? É, não é fácil. Viver é fácil? Sim. Quando a gente permite que a palavra do outro seja ouvida e captada por nós. E também quando o outro permite que a palavra do um seja ouvida e captada por nós. Aí existe o casal, a dupla. Os dois estão andando em comum acordo. Mas quando não existe isso, o meu ego é maior do que o seu, não existe audição. E a audição é extremamente necessária para que nós possamos olhar e enxergar o outro. Porque olhar, a gente está olhando para tudo quanto é lugar. Às vezes a gente está em casa procurando alguma coisa e você olha a casa inteira, mas você não enxerga aquilo que você precisa. E chega alguém e diz assim, aqui, estava no seu nariz. Porque você olhou, não enxergou. Então, quando a constelação te dá as ferramentas, ela te dá a ferramenta para que você consiga olhar e enxergar o outro. Porque você já olhou e enxergou a você mesmo. E ali puxou o fio do nó. E a partir daí, as ferramentas que você tem vão fazer com que você consiga tirar o seu ego dos seus olhos e permitir que você enxergue aquele outro que está ao seu lado, aquele outro que você escolheu para trilhar um caminho. Porque lá no princípio eu disse, as pessoas dizem, esse é para casar, com uma segurança, como se casar fosse a palavra final. A partir daí, tudo é perfeito, e não é. Porque somos seres que precisamos viver em insegurança. Como assim insegurança? É a conquista do dia a dia. É todo dia construir uma casa. É todo dia namorar alguém. É todo dia ser gentil com alguém. É todo dia olhar aquela pessoa que está ao seu lado como sendo o primeiro dia. Como sendo a princesa ou o príncipe que você escolheu. Para que não haja necessidade do perdão. E quando houver a necessidade do perdão, seja um perdão concreto. Um perdão em que você se despoje do seu orgulho, do seu ego e diga, eu errei.
Errei por isso, isso, isso. Mas preciso da sua ajuda para não errar mais. Preciso que você diga para mim o que eu estou fazendo de errado. Mas eu preciso também abrir as orelhinhas para ouvir o que o outro quer dizer, mesmo que eu não queira ouvir. Porque nem sempre o que o outro vai dizer é aquilo que eu quero ouvir. Porque quando eu sento para conversar, o meu ego ainda está comigo. Porque ele está sempre junto de mim. Eu não posso abrir mão dele. Mas eu posso, muitas das vezes, abafar a voz dele e ouvir o que meu companheiro ou a minha companheira está dizendo naquele momento em que eu sentei para pedir o meu perdão, despojado de todo o meu orgulho, de toda a minha forma de ser ditador ou de forma de se achar o capacho. E ouvir, olhar para o outro e dizer, você tem razão. A partir de hoje seremos novamente unidos. Nem que essa união, muitas das vezes, olhe para você e diga assim, caraca, tu tem que mudar, amigo. Mas esse mudar, amigo, é você que tem que dizer para você mesmo. Não adianta o constelador, o terapeuta, o padre santo, o médico, ou seja lá quem for que você for buscar ajuda. Eles podem te dar o caminho para que você mude. Mas a mudança é pessoal. Por isso é a incerteza do dia a dia. Porque nem todo dia a gente está disposto a mudar. A gente pode até sair de lá dizendo, eu vou mudar. Mudou dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 10. Ai, mas isso aqui é muito ruim. Ai, mas eu não estou conseguindo. Poxa vida, estão todos os meus amigos lá no churrasco. E eu estou aqui com essas crianças correndo para lá e para cá. Com essa mulher fazendo bolo. Poxa. É aí que você vai ver se você mudou ou não, amigo. Ou amiga. Porque sair para beber com as amigas também tem um monte de mulher que faz isso. Eu acho super natural sair para beber com os amigos, seja um homem ou seja mulher. Mas por que não sair para beber com os amigos e os familiares dos amigos? Isso é legal. Levar as famílias para confraternizarem. Agora, levar só o cara ou só a mulher para ir beber tem os seus momentos, sim, necessários. Mas não são só esses momentos. Porque o meu amigo, que é meu parceiro, ele tem família. Será que a família dele não gostaria de confraternizar com a minha? Vamos fazer um piquenique. Vamos para a Quinta, vamos para um parque qualquer. Quem mora em São Paulo vai para o Ibirapuera. Quem mora no Sul tem um parque lá no Sul. Estou falando dos centros, né, gente? Das cidades capitais. Eu não entendo muito de interior. Mas mesmo numa cidade do interior, tem um recanto lá que as pessoas vão para se distraírem. Vão as famílias e confraternizem. Que prazer imenso é quando você leva seus filhos para conhecer os filhos do outro, do seu amigo, e vê que as crianças estão se dando bem. E percebe que a dificuldade que eles têm é a mesma que você tem. E em todos os momentos perceberam que eu estou buscando caminhos para que não haja perdão. Porque o perdão não precisa ser uma saída. Ele pode ser apenas uma alternativa remota. Porque se você descobre dentro de uma constelação aonde está o seu erro, e você vai buscar trilhar um novo caminho, nossa, o perdão fica uma coisa muito longe, muito longínqua. Porque você vai viver aquele seu relacionamento afetivo que deu origem àquela família que você tem de uma maneira satisfatória para ambos.
E isso é que é legal. Porque quando as pessoas descobrem que aquele outro que eu descobri lá atrás, que eu escolhi lá atrás, que eu achei que era o outro para a vida inteira, e ele pode ser o outro para a vida inteira, eu vou ter que todo dia transformar aquele outro nesse outro. E eu tenho que ser para ele aquele mesmo outro. O conquistador, a conquistadora, o sedutor, a sedutora, o parceiro, a parceira, o amigo, a amiga, o amante. E isso faz com que o perdão fique cada vez mais remoto. E foi daí que a constelação trouxe o quê? A ferramenta. Essa ferramenta que você chegou lá dizendo: meu casamento está falido, minha relação está falida, eu não quero mais viver com aquela pessoa porque ela não me entende. Mas o problema não era dela, o problema era seu, porque foi você que foi pedir ajuda. E isso é que é importante. Enxergar que, se você é um ditador, o problema é seu. É você que tem que mudar. A constelação te dá o caminho, mas é você que tem que mudar. E você mudando, tudo muda. Partindo-se do princípio que quando eu mudo, e eu sou uma pedra dentro desse mundo inteiro, eu salvo vidas. Isso é um princípio muito básico. A minha mudança, ela atinge a mudança do outro, que 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 salva uma vida. E por que eu não posso ser, dentro do meu relacionamento afetivo, o objeto de mudança? Eu tenho que largar a meu sentimento egóico, pegar meu ego e dizer assim: ó, cara, tu é bom a beça para eu construir, para eu sobreviver, para eu ter boas ideias, para eu sobreviver realmente enquanto ser humano. Mas você, cara, não é o preâmbulo maior na minha vida. O meu preâmbulo maior na minha vida é criar perspectiva de trazer para a minha convivência e a convivência do meu relacionamento afetivo a união. Então, é ouvir menos o ego e ouvir mais a sua possibilidade de criar possibilidades. São, assim, palavras repetidas que trazem, muitas das vezes, o sentimento que a pessoa não consegue enxergar. A possibilidade de mudança minha possibilita a minha mudança familiar. Porque nada é certo. Então, a possibilidade de mudança minha vai trazer a minha mudança familiar? Não. Porque eu tenho outra pessoa. Existem outros. Existem meus filhos, que podem ser novos ou já adultos. Existe minha companheira ou meu companheiro. Então, a minha possibilidade de mudança pode possibilitar que meu companheiro ou minha companheira enxergue em mim aquele ser que eu fui lá atrás. E eu preciso mudar para mostrar para ela que eu posso ser aquele que eu fui lá atrás. A minha possibilidade de mudança vai trazer com que eu mostre para os meus filhos que hoje a minha diretriz maior é a família. É me relacionar bem com a mãe deles, que é o meu relacionamento afetivo, e trazer esse relacionamento afetivo apaziguado para dentro da minha família. Então, não existe certo. Ah, eu vou mudar e tudo vai dar certo. Não. O interessante da vida, eu vou mudar. E eu tenho a insegurança de conseguir mais acertos do que erros. E isso é interessante.
Isso é o fantástico de você viver, porque a vida é para isso. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que a minha mudança, ela tem que ser uma mudança não preocupada em mudar o mundo, mas preocupada em mudar a mim e trazer possibilidade de mudar aquele meu mundo que eu construí. Essa era a ideia que eu queria passar. Porque o perdão, ele existe sempre. Ele é uma possibilidade, ele é uma alternativa. Eu preciso perdoar a mim. Então, ele começa comigo. Mas ele não precisa ser estendido para que eu peça perdão ao outro. Eu preciso perdoar a mim para não necessitar pedir perdão ao outro. Eu preciso perdoar o outro para poder sempre perdoar a mim. Porque o perdão começa em mim. O amor começa em mim. Tudo começa em mim e não no outro. E era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenham entendido a minha percepção da constelação do perdão e do relacionamento afetivo. Gostei muito de colocar isso, porque coloquei muito de mim nessa minha palestra. Porque palestra é em português, live é em inglês. E essa minha palestra, ela realmente deseja que você comece a buscar as suas incertezas e dentro dessas incertezas buscar aquilo que mais favorece a sua interação no relacionamento afetivo. Lembrando que sou Jussara Costa, terapeuta, consteladora, e que se você não estiver encontrando o nó que te traz tanta perturbação, você pode vir a mim que eu posso te ajudar. Até segunda, um bom final de semana para todos e muito agradecida por você ter assistido a essa palestra. Obrigada, uma boa tarde.